O governo da Argentina anunciou uma reforma migratória que afeta brasileiros residentes e estudantes no país. As medidas incluem a introdução de taxas para estudantes estrangeiros em universidades públicas e o fim da assistência médica gratuita para não residentes. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Tiago, boa noite, bem-vindo. O que falar dessa medida? Tempos de vacas magras, né? Não dá para você gastar mais do que você tem e, além disso, com a questão econômica em crise na Argentina, já há muito tempo, diga-se de passagem, tem que se priorizar atendimento à população interna, à população do país e reduzir aí os gastos com a população estrangeira que migra, que opta em usar os serviços tanto da educação como da saúde na Argentina. É isso que estão fazendo, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Boa noite a você, André, e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos lá. Com o fim da assistência médica gratuita para estrangeiros, como a gente falou, essa reforma do governo de Milei na região de Salta, que já começaram a aplicar, gerou uma economia de cerca de 60 milhões de pesos. Valor que, segundo o governo local, tem sido revertido em melhores cuidados para os cidadãos, a população local, a população nativa argentina. Agora, as universidades nacionais também poderão cobrar taxas de estudantes estrangeiros não residentes, medida que vai gerar uma fonte de receita para as instituições de ensino superior. Eles vão ter que cobrar por alguns serviços que até então eram prestados gratuitamente aos migrantes, aos estudantes que optaram em estudar na Argentina. Para a gente ter uma ideia, hoje, 1 em cada 3 estudantes de medicina lá na Argentina é estrangeiro. Tem muitos brasileiros lá. A medida, segundo o governo, vai aliviar a pressão financeira sobre o sistema educacional e de saúde argentino, que, principalmente o educacional, enfrentou um corte de cerca de 30% no orçamento para a educação superior esse ano de 2024. Além disso, a reforma amplia o escopo, de crimes que podem barrar a entrada ou justificar a deportação de estrangeiros, incluindo a violação do sistema democrático e a entrada no país com documentação falsa. Ou seja, a Argentina vai dificultar, aí vai criar mecanismos, para que a migração seja de forma cada vez mais reduzida, para evitar que os gastos públicos com estrangeiros sejam maior, priorizando aí, como a gente já falou, a população interna. Medidas, claro que a gente sabe, são polêmicas, são necessárias, mas, mesmo sendo polêmicas, elas são necessárias para um país que estava em franca decadência. Com a inflação, gente, acima dos 3 dígitos, a gente vinha noticiando aqui ao longo dos últimos anos. Logo, o governo busca, com essas medidas, priorizar e investir em educação para a população local, como eu falei, assim como garantir o melhor atendimento na saúde, que com o atendimento aos estrangeiros acabava dificultando. Você divide a conta, Ações que podem ser pequenas, mas que para um país que conta aos poucas moedas que restam, faz, a gente sabe, uma diferença grande no final do mês. E assim, dessa forma, Javier Milei, mesmo com as críticas da esquerda, que é gastadeira, vai reerguendo a Argentina, nosso país vizinho, tão importante comercialmente falando. E o que eu quero dizer com isso é que se a Argentina vai bem, o Brasil também vai bem. Obrigado. A gente precisa, nesse momento, principalmente nessa situação lá na Argentina agora, reduzir os custos e priorizar atendimento à população. E mesmo assim, a crise chegou num extremo tão intenso, a gente falou sobre isso várias vezes, até mesmo o serviço essencial para a população, o governo teve que reduzir uma série de subsídios no transporte público, na educação pública também, para que as contas do governo possam fechar. O governo precisa de caixa, pagamento da dívida externa, redução de juros internos, uma série de medidas econômicas que são necessárias e devem ser aplicadas em momentos como esse, chegando à situação como a Argentina chegou com a inflação acima de 100%.